Olá, boa noite. Então, eu sou a tutora, né, do meu guru. Eu deixei algumas recomendações para você num arquivo em PDF que eu vou mandar junto com a apresentação e o vídeo, tá? Então, lembra de colocar o seu nome aqui, tá? De fazer as alterações, botar o nome. Eu deixei para colocar o logo da universidade e o do curso e o nome da disciplina que você vai apresentar o seminário, tá? Então, vamos começar. A gente começa então falando um pouquinho sobre aminoácidos. Os aminoácidos, eles são caracterizados, né? São classificados como essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles aminoácidos em que eles não são produzidos pelo corpo, né? São proteínas que o corpo não produz. São aminoácidos que estão nas proteínas que o corpo não produz e que são necessários você ter através da alimentação, né? Adquirir através da alimentação. E os não essenciais também são importantes, mas são aminoácidos que são produzidos pelo organismo. E como o nome diz, aminoácidos são aquelas moléculas que apresentam um grupamento ácido e um grupamento químico amino, que é aquele que tem nitrogênio, né? NH2 e NH3. E quando eu vou quebrar esse aminoácido, eu sou capaz de gerar um íon amônio, NH4, que vindo desse aminoácido, né, esse amônio na sua estrutura, né, proveniente do aminoácido, vai ser transformado posteriormente em ureia. A ureia vai ser o composto nitrogenado a ser excretado pelo nosso organismo. Ele é um composto menos tóxico que a amônia e por isso ele foi escolhido pelos animais, né, evolutivamente para ser o nosso composto nitrogenado a ser secretado, porque ele consegue ficar no corpo por muito mais tempo que a amônio. Como a amônia é muito tóxica, é preciso uma grande quantidade também de líquidos, né, de água para ela ser excretada. Por isso que, em geral, quando a gente fala de excreção de amônia, a gente vê mais em peixes e anfíbios, que são animais que já estão no ambiente aquático, né? Então, é mais fácil liberar essa amônia e não vai ser tão tóxico ao meio ambiente que ele está, né? É assim mesmo naquele ambiente. Mas, para a gente que vai ficar, são animais que estão no ambiente terrestre, que ficam mais tempo, né? Com esse composto nitrogenado para ser excretado no organismo, a ureia é muito mais interessante do que a amônia, porque é muito menos tóxica. Então, falando um pouquinho da oxidação dos aminoácidos, é importante lembrar, quando a gente fala de oxidação, nesse caso aqui dos aminoácidos, eu estou falando da transformação que o grupamento amino vai passar para gerar o íon amônio. Então, esse aminoácido ele pode ser proveniente das proteínas intracelulares, são aqueles aminoácidos não essenciais, e das proteínas da dieta, os aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos eles podem ser quebrados em íon amônio e a outra parte seriam esqueletos carbônicos. Tudo é aproveitado no nosso organismo, então os esqueletos carbônicos eles vão ser posteriormente transformados em cetoácidos, que farão parte do ciclo do ácido cítrico, e o íon amônio ele vai fazer parte da biossíntese de outros aminoácidos nucleotídeos e também de algumas aminas biológicas. Ou então, esse íon amônio vai entrar no ciclo da ureia para gerar o nosso produto de excreção de nitrogênio. Então, essa figura aqui mostra para gente uma visão geral do catabolismo dos aminoácidos. Quando eu quebro esse aminoácido, o que vai ser gerado e o que vai ser, no final, produzido. E como pode ver aqui, eu tenho uma ligação entre o ciclo do ácido cítrico e o ciclo da ureia, tá? Então, nenhum desses dois ciclos são completamente isolados. Quando a gente fala do ciclo da ureia, eu estou falando da transformação desse íon amônio em ureia no final. E quando eu quebro aminoácido, eu estou falando sempre de catabolismo. Os aminoácidos têm uma estrutura geral de C, ligada a dupla O, que liga a uma radical hidroxila. Eu tenho um carbono aqui principal, que é aquele que está ligado ao meu grupamento amino e o hidrogênio. E também há um radical. Esse radical aqui é o que vai variar de aminoácido para aminoácido. Essa forma é a forma química não ionizada, né? Mas no corpo tudo tem carga, então a forma que circula vai ser uma forma ionizada.
em que eu vou ter esse radical, essa hidroxila aqui vai perder esse hidrogênio, que vai passar para o outro lado. Então, tem uma estrutura, né, uma extremidade O-, e a minha extremidade NH3+. E é esse grupamento amino aqui que eu vou retirar do meu aminoácido. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que saber que sempre que a gente fala de oxidação de aminoácidos, é um processo que acontece naturalmente no fígado, mais especificamente no interior dos hepatócitos, que são as células do fígado, obviamente, né? Primeiramente, eu vou ter aqui o meu aminoácido, a mesma estrutura, agora com ligação mostrando os meus carbonos, né? Meu carbono principal está ligado ao hidrogênio, que está ligado ao radical, que está ligado ao meu grupamento amino e ao meu grupamento ácido. Esse aminoácido aqui, ele vai transferir esse grupamento amino para outra molécula. Essa molécula é chamada de alfa-cetoglutarato. Através de uma reação de transaminação, esse grupamento amino vai ser transferido para o carbono principal do alfa-cetoglutarato. E aí, esse NH3 aqui vai estar ligado ao carbono, que vai estar ligado a um hidrogênio. E o nosso oxigênio aqui originário do alfa-cetoglutarato vai passar a fazer parte do que sobrar do nosso originalmente aminoácido, gerando o que eu chamo de alfa-cetoácidos. Esse glutamato vai ser a minha molécula de interesse quando eu falar sempre de oxidação de aminoácidos. Por quê? Porque esse glutamato aqui vai ser a molécula que eu vou retirar posteriormente o meu grupamento amina. Então, o glutamato vai ser minha molécula de transporte, que vai sair do citosol dos meus hepatócitos para dentro das mitocôndrias dos meus hepatócitos. Então, o glutamato ele entra na mitocôndria e na mitocôndria ele também pode acontecer outras reações químicas, né? Mas, continuando aqui na nossa imagem, você pode observar que eu tenho um grupamento amino aqui que veio da alanina, que também vai gerar glutamato, e eu tenho um grupamento aqui que vem da glutamina, que posteriormente também vai fazer parte, né? Esse grupamento amina vai ser transportado para o glutamato. Então, a alanina e a glutamina, elas são formas de transporte da amônio em outros locais do corpo. A alanina ela vem do músculo e a glutamina vem do músculo de outros tecidos. Por quê? Porque somente no fígado eu vou conseguir ter as reações necessárias para pegar o meu grupamento amino, transformar em amônio e posteriormente no ciclo da ureia, né? Transformar em ureia para ser excretado. E para mim pegar o meu grupamento amino e transformar em NH4 na forma de amônio, para o corpo eu não consigo transitar o meu amônia em outras formas. A amônia é muito tóxica, então só como amônia eu não consigo transportar pela corrente sanguínea a molécula. Então eu ligo a molécula a outras estruturas, gero a alanina e a glutamina, para que o meu grupamento amino, então, consiga gerar o amônio ou o glutamato dentro das moléculas do fígado. E essa amônia aqui, posteriormente, vai ser transformada em ureia. Então, mais especificamente, eu tenho o meu aminoácido com meu grupamento amino e eu tenho alfa-cetoglutarato. Essas duas moléculas vão ser usadas pela enzima aminotransferase, que vai pegar o meu grupamento amina daqui de baixo e transportar para o alfa-cetoglutarato, que vai aparecer também no carbono principal, que vai estar ligado ao grupamento amino agora e a um hidrogênio, e o oxigênio original que estava no alfa-cetoglutarato vai se ligar ao carbono principal do meu aminoácido e vai gerar, então, o meu alfa-cetoácido. Já o meu cetoglutarato, com o grupamento amina, vai gerar, então, o meu glutamato. O glutamato, então, vai entrar dentro da mitocôndria, mais especificamente na matriz mitocondrial,
E ele pode sofrer outra transaminação, ou seja, esse grupamento amino pode ser trocado com uma molécula de oxalacetato, que vai gerar para mim o aspartato, ou vai gerar o alfa-cetoglutarato, ou ainda esse glutamato, ele pode sofrer uma desaminação. Ou seja, esse grupamento aqui vai se soltar do glutamato e eu vou ter a formação de amônio. Então, importante saber que quando eu falo das reações de transaminação, essa reação aqui mais especificamente, eu falei um pouquinho da enzima aminotransferase, ela precisa de um cofator para poder agir, que é esse PLP aqui. O PLP é chamado de piridoxalfosfato. É esse cofator que permite que a minha enzima ligue com o meu grupamento amino, que depois vai ser transferido para a outra molécula. E aí, quando eu estou falando do meu glutamato dentro da mitocôndria, que também vai sofrer transaminação com o oxalacetato, aí eu estou falando de outra enzima, que já não é mais a aminotransferase. Ela é chamada de aspartato aminotransferase. E quando eu falo do glutamato, que vai sofrer o corte e liberar o amônio, que vai sofrer a minha reação de desaminação, eu já estou falando da enzima glutamato desidrogenase. Então, aqui, mais uma vez, nós temos o glutamato com o grupamento amino, mais especificamente, esse glutamato aqui vai sofrer a desaminação, ele vai perder esse grupamento amino aqui e liberar como amônio. Então, para isso acontecer, essa reação que vai ser catalisada, né, que vai ser realizada pela glutamato desidrogenase, ela necessita de um NADP+, tá? De uma molécula de poder redutor que vai capturar o íon de hidrogênio e gerar um intermediário em que eu tenho uma dupla ligação com o meu grupamento amino, que vai ser mais fácil de ser quebrada posteriormente. Então, o meu NADP+, ele vai sequestrar o meu hidrogênio. Então, eu vou ter um intermediário que está ligado ao grupamento amino. Esse intermediário, ele vai se ligar com uma molécula de água. E quando isso acontece, essa ligação aqui vai ser quebrada. E eu vou ter a produção de amônio e eu vou voltar a ter o alfa-cetoglutarato, porque esse oxigênio da água vai então se ligar a esse carbono principal, liberando o meu grupamento NH2, que então vai se ligar aos dois hidrogênios provenientes da água, formando NH4+, formando o meu amônia. E a minha estrutura carbônica vai se ligar ao oxigênio da água, regenerando o alfa-cetoglutarato. No caso, quando eu estou falando da amônia que está fora do corpo, eu falei para vocês que eu tenho duas formas de transporte, como glutamina ou como alanina. Quando eu estou falando de glutamina, eu estou falando da molécula de glutamato, que através da enzima glutamina sintetase, vai se ligar a uma molécula de fosfato, ou seja, com gasto de energia, com gasto de ATP. O meu glutamato agora vai ter uma molécula de fosfato e vai ser transformada em glutamilfosfato. Esse glutamilfosfato, ainda pela ação da glutamina sintetase, ela consegue se ligar ao meu íon amônio ao perder o fosfato. Então, esse glutamilfosfato se liga ao amônio, formando a minha glutamina. Essa glutamina, então, ela vai entrar na mitocôndria, na mitocôndria do fígado, muito importante lembrar, onde, com a ação da enzima glutaminase, vai se juntar a uma molécula de água e esse grupamento amino aqui vai formar o amônio e liberar também o glutamato, tá? Então, a glutamina vai ser uma forma de transporte, uma forma não tóxica de transportar a amônia na corrente sanguínea. A outra forma é através do ciclo glicose-alanina. No caso aqui, para formar essa alanina, eu vou ligar o meu amônio
como a molécula de piruvato. Piruvato esse que vem lá da glicose, tá? De bioglicólise, você vai gerar piruvato. Quando você quebra a glicose, você gera 2 piruvatos, que vão se ligar, no caso aqui, nesse ciclo de glicose-alanina, à amina-amônia, através da enzima alanina aminotransferase. Então, esse amônio aqui, que vai estar no glutamato, vai ser transportado para o piruvato através da enzima alanina aminotransferase, que vai gerar novamente alfa-cetoglutarato e a alanina. E essa alanina é uma alanina que pode ser transportada do sangue e chegar ao fígado vindo do músculo. No fígado, essa alanina, então, vai com a ação da alanina aminotransferase e de uma molécula de alfa-cetoglutarato se transformar em glutamato novamente para depois liberar o meu íon amônio. E a alanina volta a ser piruvato, que através da gliconeogênese se transforma em glicose e vai para o músculo. Depois que eu peguei e eu tenho meu íon amônio, ainda a amônia, né, não está na forma de ser excretada. Então, eu preciso ainda transformar essa amônia em ureia. E para isso, nós temos o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, ela vai usar principalmente a amônia e o aspartato, mais especificamente a amônia, sendo bem sincero, né? E, que a gente viu anteriormente, essa amônia aqui, que vai estar ligado, essa amônia aqui, que vai estar ligado, né, ao glutamato. Essa amônia que eu vou utilizar. O aspartato, ele já vem um pouquinho antes. Na verdade, eu não falei muito do aspartato, né? O aspartato vai ser uma molécula também que eu vou gerar, que vai estar ligada, é parecida, né, com essas moléculas do glutamato, e posteriormente essa molécula que vai me ajudar a liberar a amônia. Então, vamos lá. O ciclo da ureia, eu vou ter a amônia e o aspartato, e é um ciclo que acontece em 2 partes, na mitocôndria e também no citosol, dos hepatócitos, das células do fígado. Então, se eu cortar aqui, vamos por partes. Dentro da mitocôndria, eu tenho glutamato, qual foi falado antes, que esse glutamato vai me liberar a amônia ou o alfa-cetoglutarato, como a gente viu antes, tá? O oxalacetato vai ser um intermediário do ciclo de Krebs, que através da aspartato aminotransferase também pode se ligar ao amônio e liberar alfa-cetoglutarato. Então, o aspartato vai ser o oxalacetato mais o grupamento amino aqui, tá? Então, isso acontece quando eu estou falando do glutamato dentro da mitocôndria. É uma forma de transaminação. Quando o glutamato está aqui e sofre transaminação, ele vai se juntar ao oxalacetato e liberar aspartato, que vai ser a molécula que vai estar com o meu grupamento amina agora. Se o meu glutamato entra na mitocôndria e sofre desaminação, ele vai liberar o íon amônia. Esse íon amônia aqui, já liberado, ele vai se ligar a uma molécula de gás carbônico ionizada ou de bicarbonato, vai depender, através da enzima carbamoilfosfato sintetase, que vai se utilizar de 2 ATPs para ligar o meu amônia e o meu gás carbônico, formando a minha estrutura carbamoilfosfato. O carbamoilfosfato é a estrutura que vai se ligar a uma molécula de ornitina, liberando esse fosfato aqui. Então, eu vou ter o meu grupamento amino, que veio da amônia, ligado ao carbono, que veio do gás carbônico, que está ligado ao resto da estrutura, que é a ornitina. Esse grupamento aqui, fosfato, que veio do ATP, ele é liberado quando o carbamoil se liga à ornitina. E quando eles estão juntos, o carbamoil e a ornitina, eu tenho a formação da citrulina. A citrulina, ela é a estrutura que consegue sair da mitocôndria e chegar ao citosol. E aí, através da citrulina no citosol, é onde eu vou continuar o resto do meu ciclo de Krebs. Primeiramente, essa citrulina,
ela vai se ligar, né? Vai receber 2 fosfatos de uma molécula de ATP só. Então, eu vou ter 2 fosfatos que vão ser dados à citrulina. Então, eu vou liberar pirofosfato, tá? Eu vou liberar uma molécula de pirofosfato e não de ADP. Então, eu vou ter a estrutura da citrulina e os meus fosfatos aqui. Então, eu tenho um intermediário citrulil AMP. Esse intermediário continua a reação e vai se ligar ao aspartato. Aspartato esse que vai ser o fruto da transaminação do glutamato dentro da mitocôndria quando ele se liga ao oxalacetato. Então, quando eu ligo a citrulina ao aspartato, eu formo a estrutura arginino-succinato. Esse arginino-succinato aqui é uma molécula que vai ser quebrada. E quando ela for quebrada, ela vai liberar fumarato. Principalmente essa estrutura do fumarato aqui, ela é uma estrutura que veio do aspartato, tá? E vai liberar a arginina que vai carregar o meu grupamento amino e o meu carbono que veio lá do gás carbônico. A arginina, então, vai ser hidratada, ela vai receber uma molécula de água e ao receber uma molécula de água, a arginina vai liberar essa parte aqui que tem o carbono e os meus grupamentos amino, vai pegar esse oxigênio da água e vai formar a ureia. Já o resto da minha estrutura vai ser regenerada a ornitina. Então, a ornitina volta, então, para dentro da mitocôndria e o meu ciclo está fechado e é continuado. Então, quando eu estou falando aqui da citrulina, que vai ser ligada ao ATP, aos fosfatos, ela é ligada através da enzima arginino-succinato sintetase. Então, a citrulina vai formar o arginino-succinato pela arginino-succinato sintetase. Então, a citrulina vai, então, ter um intermediário e se ligar ao aspartato. Aqui na estrutura do arginino-succinato, a gente consegue ver, ó, eu tenho o grupamento amino que veio da citrulina, que está ligado ao carbono que veio do gás carbônico. Esse grupamento aqui é o meu grupamento amino, que veio do aspartato, que veio do glutamato, e o resto é o esqueleto carbônico da estrutura do oxalacetato, do aspartato. Então, a estrutura carbônica vai ser liberada em fumarato. Eu vou ter a arginina, em que eu vou ter o carbono ligado ao grupamento amino, que veio da citrulina, e esse aqui que veio do aspartato. Quando eu botar uma molécula de água nessa reação, a enzima, que vai ser a enzima arginino-succinato, quebra esse arginino-succinato aqui, arginino-succinase, quebra o arginino-succinato, vai liberar o fumarato e a arginina. A arginina vai receber a molécula de água pela enzima arginase, e aí eu vou ter a formação de ureia e de ornitina. Então, eu volto o meu ciclo fechadinho aqui e a ureia vai ser, então, excretada. Quando a gente está falando aqui de um panorama mais complexo, completo, na verdade, né, um pouquinho mais de fora, a gente percebe aqui o ciclo da ureia. Eu começo ele na ornitina. A ornitina vai para dentro das mitocôndrias. Na mitocôndria, ela recebe o carbamoil fosfato, é transformado em citrulina, que sai da mitocôndria. A citrulina, então, vai ser transformada em arginino-succinato, quando ela se ligar ao aspartato, e vai ser quebrada depois em arginina, que vai formar a ureia e a ornitina. Então, a outra parte que é formada pelo arginino-succinato é o fumarato. O fumarato, ele pode ser quebrado a malato. E o malato, ele faz parte, é um dos intermediários do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. O malato, quando ele perde, na verdade, um hidrogênio, quando ele se liga a um NAD+, ele forma o oxalacetato. Oxalacetato esse que, quando se liga ao glutamato, forma o aspartato. O aspartato que vai ser usado no ciclo da ureia quando se ligar à citrulina e formar arginino-succinato. Ou seja, o ciclo da ureia ele consegue se ligar ao ciclo do ácido cítrico, mas especificamente dentro da mitocôndria, através do aspartato, na verdade do fumarato e do malato, mais por fora, né, pelo oxalacetato, que vai formar o aspartato,
E aí eu tenho a conexão pelo aspartato e pelo fumarato do ciclo da ureia e do ciclo do ácido cítrico. Eu espero que esteja deixado claro. Todas as referências que eu utilizei, na verdade, foi do Leninger. Então, todas as imagens são do Leninger, tá? Eu deixei no outro arquivo direitinho quais foram as páginas utilizadas para você ver, estudar e garantir tudo direitinho. E tem um vídeo mais detalhado também, um link de um vídeo do YouTube mais detalhado para poder ajudar a ficar as coisas mais claras, né? É um vídeo mais longo, mas que pode ajudar na hora de estudar. Boa sorte na sua apresentação. Boa noite.